A incrível história de Balto, um cachorro que salvou uma cidade. Você já ouviu falar de um herói canino chamado Balto? Bem, prepare-se para mergulhar em uma história incrível de coragem, determinação e lealdade. Antes de continuarmos, deixe-me fazer uma pergunta. Você já teve um animal de estimação que considerava seu verdadeiro amigo? Compartilhe suas histórias no comentário. Balto, o husky siberiano, é lembrado por liderar uma equipe de cães de trenó para entregar remédios que salvou uma cidade no Alasca de uma epidemia mortal. Ele se tornou um herói nacional e sua foto apareceu nas primeiras páginas de todos os jornais do país. Uma estátua foi erguida em sua homenagem no Central Park em 1925 e ainda é uma das mais amadas atrações turísticas até hoje. Muitos de vocês podem ter crescido assistindo ao filme de animação de 1995 da Universal Pictures, e isso pode ser o que você sabe sobre Balto, mas a verdadeira história é muito mais dramática do que aquilo que você aprendeu nos desenhos animados. Mas antes, deixe seu like, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um norueguês chamado Leonard era dono de um canil, considerado o primeiro homem a introduzir a raça de cães de trabalho da Sibéria aos Estados Unidos, e mais tarde receberam o nome de husky siberiano. Um dos muitos cachorrinhos que nasceram no canil de Leonard chamava-se Balto. Ele nasceu com olhos castanhos e pelo preto com as partes brancas nas duas patas dianteiras. Balto era aparentemente muito grande, por isso era considerado um cão de limpeza. Leonard o castrou imediatamente, porque ele foi considerado inferior demais para se reproduzir. Balto nasceu entre os anos de 1919 e 1923, mas ninguém pode ter certeza. Leonard criava tantos cães que não conseguia acompanhar cada filhote. Para todos os outros cães que não atendiam às suas necessidades, Leonard os alugava para membros da comunidade para puxar seus trenós. No inverno, os trenós puxados por cães tornavam-se a única opção para viajar para fora da cidade, para trocar ouro por suprimentos. O husky favorito de Leonard chamava-se Togo. Ele era considerado uma espécie de husky perfeito, incrivelmente leve, musculoso. Segundo a história, Togo era tão rápido que poderia correr com o trem e vencer. Então Leonard dedicou todo o seu tempo e energia ao treinamento do seu cachorro favorito. Um homem chamado Gunner mudou-se da Noruega para o Alasca para participar da corrida do ouro. Ele alugou alguns cães de Leonard para transportar suprimentos aos homens que trabalhavam na mina de ouro. Não há registro do motivo pelo qual Gunner escolheu Balto para ser seu cão líder, mas a maioria das pessoas acreditam que foi porque ele sentiu algum tipo de conexão desde o início. A maioria dos condutores escolhe para conduzir um cachorro que ele sabe que pode confiar. Ele viu algo especial em Balto. O Alasca estava tendo um dos invernos mais frios registrados nas últimas décadas. As temperaturas estavam atingindo menos 45 graus. Os ventos eram de 80 km por hora. Houve várias nevascas terríveis que impossibilitaram as condições de viagem, e a maioria das pessoas não tiveram escolha senão isolar-se em suas casas. Em dezembro de 1924, um número recorde de crianças procuravam a unidade médica da cidade. A princípio, o Dr. Kurtz pensou que essas crianças simplesmente tinham dor de garganta. Algumas semanas depois, em janeiro de 1925, 2 crianças morreram. Foi nesse ponto que o doutor percebeu que se tratava, na verdade, de uma doença altamente contagiosa, chamada diftéria, e já havia infectado a maioria das crianças da cidade. Essa doença é muito perigosa porque o interior da garganta começa a se fechar e as pessoas não conseguiam mais respirar ou engolir. As crianças eram mais suscetíveis a contrair diftéria do que os adultos. Por isso, os pais estavam aflitos, porque seus filhos e filhas morreriam lentamente sufocados. Então o doutor anunciou que todas as crianças infectadas precisavam ser colocadas em quarentena para evitar uma epidemia. A cura existia, eles precisavam de um medicamento chamado soro antitoxina. Como o doutor e suas 4 enfermeiras eram os únicos profissionais médicos da cidade, eles estavam trabalhando 24 horas por dia para tratar essas crianças. A população total da cidade era apenas 10.000 pessoas, e mesmo depois de colocar os infectados em quarentena, já era tarde demais. Mais pessoas adoeciam todos os dias. Todos temiam que, se o surto não fosse contido, todas as crianças pudessem morrer, e pode se espalhar para outros adultos também. Em 22 de janeiro de 1925, o doutor enviou dezenas de telegramas a médicos em todo o Alasca, e até enviou uma mensagem para Washington, esperando sua ajuda para obter antitoxina suficiente. Eles estavam ansiosos para ajudar, mas o único problema era a entrega. Os ventos eram fortes demais para um pequeno avião viajar naquele tempo, e havia muito gelo no mar para um navio chegar ao porto. A cidade mais próxima onde o medicamento poderia ser entregue era Arcoreige, mas o trem parou em uma cidade chamada Nenana,
Nenana, que ficava a 774 milhas. A única opção era levar cães de trenó pela trilha nevada, que normalmente era uma viagem de 15 a 25 dias. Foram muitos os obstáculos que retardaram a jornada, como montanhas, fendas íngremes e o rio Yukon, que estava congelado. O governador territorial do Alasca, Scott Banner, elaborou um plano um tanto que diferente para fazer um revezamento entre os melhores condutores para guiar suas equipes de cães de trenó. O plano era que 20 homens e 150 cães esperassem no posto de controle, onde passariam a antitoxina para a próxima equipe, para que pudesse transportar o medicamento rapidamente e eficientemente. O primeiro homem a recolher a antitoxina na estrada ferroviária de Nenana foi Shannon. Ele viajou por 24 horas seguidas em clima de menos 60 graus para chegar ao primeiro posto de controle. 3 de seus 9 cães desmaiaram e morreram porque seus pulmões estavam congelados. Outro dos condutores, Bill McCarter, veio preparado com pequenos mocassins para os pés de seus cachorros, para que não tivesse que andar no gelo com as patas nuas. Leonard se ofereceu para fazer a parte mais perigosa da viagem, já que havia maior experiência, mas ele estava tão preocupado em ir rápido e tão focado em ordenar ao tobo que fosse mais rápido e mais rápido, como faria durante uma corrida, que ele passou em alta velocidade pelo homem chamado Henry Ivanoff, parado na trilha. Ele estava lutando com seus cães desobedientes. Leonard optou por ignorá-lo e passou correndo em vez de oferecer ajuda. Ivanoff teve que correr atrás de Leonard, gritando: "O soro, o soro!" Felizmente, Leonard o ouviu e conseguiu parar no trenó. Voltou e pegou os remédios, mas a sua necessidade de velocidade quase estragou toda a missão. Como o doutor havia enviado o telegrama para todo o país alguns dias antes, a história da epidemia estava sendo publicada em jornais dos 48 estados da região. Esta foi uma história emocionante e trágica que parecia algo saído de um romance. Pessoas em todos os estados começaram a ter esperança e rezar para que eles conseguissem. Junto com Balton, Gunner se ofereceu para transportar o remédio. Ao contrário de Leonard e os outros homens, Gunner não tinha competido em corridas de cães. Balton era seu animal de estimação quando não estavam trabalhando juntos. Gunner era muito quieto e tímido perto de outras pessoas. Então Balton era o melhor amigo que ele tinha e podia confiar. Gunner foi considerado um novato em comparação com o resto da equipe. Sendo assim, ele ganhou uma das etapas mais fáceis da trilha. Enquanto Gunner estava em sua jornada, uma terrível tempestade começou. Cada uma das estações do posto de controle recebeu uma mensagem informando que o transporte do soro foi temporariamente interrompido, porque era muito perigoso. Mas Gunner já estava na estrada com toda a antitoxina quando a nevasca começou. Ele não tinha como receber a notícia e não havia lugar para ele se abrigar até que a tempestade passasse. A nevasca causou um apagão. Gunner não conseguia nem ver a mão na frente do rosto, muito menos encontrar o senso de direção. Ele parou de se mover por 2 horas, aconchegando-se ao lado de Balton e o resto de seus cães de trenó, esperando que a tempestade passasse logo. Mas ele não conseguia parar de pensar nas crianças hospitalizadas. A cada minuto que passa, outra criança pode morrer sem o medicamento. E se esperasse muito mais tempo, não era provável que conseguisse sobreviver a noite toda. Ele decidiu que sua única opção era seguir em frente. Apesar de não conseguir ver nada, Gunner teve que colocar toda a sua fé em Balton. Os cães têm um senso de direção muito melhor do que os homens, e ele percorreu a trilha por muitas vezes. Balton estava liderando o caminho, usando seu sentido para guiar o resto da equipe, de volta para onde eles precisavam ir. A certa altura, eles foram atingidos por um vento tão forte que derrubou o trenó. O remédio voou para um grande banco de neve. Gunner não conseguiu encontrar o remédio por muito tempo. Ele ficou de joelho, cavando na neve, até encontrar todas as antitoxinas. Balton e a equipe finalmente chegaram a uma cidade chamada Port Safi, que era o próximo posto de controle. No entanto, ele chegou no meio da noite, e como o condutor seguinte foi informado de que o revezamento foi cancelado, ele e os cachorros adormeceram. Faltando apenas 19 km para correr, Gunner decidiu avançar para a última etapa da jornada ele mesmo. Quando chegaram de volta à cidade, era por volta de 5h30 da manhã, e ele foi direto ao consultório do doutor. Depois que a vacina descongelou, ele pôde aplicar nas crianças infectadas e todas elas tiveram a recuperação completa. Status de herói. Logo após voltarem à cidade, os jornalistas de todos os Estados Unidos começaram a contactar Gunner e pediram a entrevista para que eles pudessem ouvir a história e sua experiência de quase morte, trazendo antitoxina para as crianças doentes. Ele sempre foi humilde e minimizou seu envolvimento na obtenção do remédio. Ele disse: "Às outras pessoas e cachorros cabe o maior crédito, eles tinham a tarefa mais difícil."
Americanos de todo o país queriam conhecer Balto, e as crianças adoravam ouvir a história deste herói canino da vida real. Balto foi convidado para o Baltimore Theatre, em Los Angeles. Gunner concordou com a entrevista e ficou meio chocado ao ver as estrelas de cinema pedindo para tirar uma foto com Balto. Normalmente, um herói nacional é recebido em Los Angeles com a chave da cidade, mas Balto, em vez disso, deu os ossos à cidade. A Paramount Pictures contratou Balto e Gunner para estrelar um documentário. Tornou-se um sucesso de bilheteria em 1925. Eles fizeram cópias do filme, mas houve um incêndio no estúdio na década de 1930 que destruiu todos eles. Então, infelizmente, o filme não existe mais. Eles viajaram de trem em todo o país e em dezembro de 1925 chegaram a Nova York. Balto foi colocado no palco da Broadway por uma semana em um show de Vanderbilt. Ele também posou para um escultor que criou uma estátua de latão no Central Park. Houve uma cerimônia de inauguração da estátua de Balto, que inclui uma placa que dizia: dedicada ao espírito indomável dos cães de trenó que transportavam antitoxina 600 km sob o gelo áspero, através das águas traiçoeiras, ventos fortes e muita nevagem, resistência, fidelidade e inteligência. Embora a estátua fosse uma homenagem de todos os 150 cães, ficou claro que Balto foi o único no centro das atenções. Leonard ainda era o verdadeiro dono de Balto, mas Gunner estava ficando com todo o crédito. Leonard estava extremamente ciumento porque dedicou a maior parte de sua vida à criação de cães de corrida. Ele também correu o maior risco durante a viagem, oferecendo-se como voluntário para a parte mais perigosa da trilha. Por essa lógica, ele pensou que teria obtido toda a glória, e foi realmente um golpe baixo. Mas ele também estava com raiva porque Balto, que ele considerava um cão abaixo da média, estava agora representando a raça Husky siberiana. Ele acreditava que ele e Togo mereciam estar na primeira página, e não esses amadores. Quando Gunner retornou à cidade do Alasca, após uma turnê americana de um ano, Gunner descobriu que Leonard não foi o único que ficou chateado. A comunidade estava dividida entre aqueles que acreditavam que o Togo merecia o reconhecimento e aqueles que apoiaram Balto. Alguns até acusaram Gunner de pular a última parada de propósito, porque ele saberia que o trenó que chegasse à cidade com o remédio teria ficado com a glória. Mas muitos historiadores não acreditam que Gunner possa ser motivado pela fama. Ele não teria como saber que o país inteiro estava esperando para ouvir a notícia sobre sua pequena cidade no meio do Alasca. Ele estava muito ocupado, apenas tentando permanecer vivo. Para Leonard, a estátua de Balto no Central Park foi uma gota d'água. Ele queria se livrar de Balto e decidiu que precisava fazer sua própria turnê com Togo, na tentativa de marcá-lo como verdadeiro herói canino. Ele e seu empresário planejaram um grande espetáculo ao viajar para Nova York, para mostrar sua equipe de cães pela Broadway e terminando no Madison Square Garden. Mas mesmo nesses passeios, as crianças ainda perguntavam sobre o Balto. Não importava o quanto ele tentasse. As pessoas ainda adoravam o Husky preto com branco, que conduzia seu condutor através de uma nevagem. Como Leonard ainda era o proprietário legal de Balto, ele decidiu se livrar dele, colocando Balto e o resto da equipe de cães em leilão. Gunner não tinha condições de fazer uma oferta por Balto para salvá-lo de seu destino. Quando Balto foi vendido, Gunner perdeu seu melhor amigo e nunca mais foi o mesmo. Balto e o resto da equipe de cães foram vendidos para um homem chamado Sam Houston, que os colocou em exibição em seu Diamond Museum em Los Angeles. Geralmente eram cheios de curiosidades e show de horrores. As pessoas pagaram 1 centavo por um ingresso para passear e observar as atrações ao vivo. Os cães ficavam acorrentados o dia todo, todos os dias. Eles não tinham permissão para correr ou brincar, e Houston quase não os alimentava, e eles ficaram doentes. Em 1927, um homem chamado George Grimley, de Cleveland, Ohio, estava visitando Los Angeles e comprou um ingresso para o show. Foi aqui que ele encontrou Balto. George leu todas as histórias nos jornais. Então, ele ficou horrorizado ao ver esses cães heróicos sendo maltratados. Ele perguntou a Sam o que seria necessário para comprar Balto, e ele foi informado de que custaria $2.000. Nos dias de hoje, isso é equivalente aos $28.000. George não tinha dinheiro para isso. Então, quando voltou para Cleveland, começou uma campanha para salvar Balto. A história dos maus tratos do heróico cão foi publicada no jornal local. Os cidadãos de Cleveland doaram tudo que podiam. Até mesmo as crianças trouxeram seus centavos para a campanha de George, na esperança de salvar seu herói. 10 dias depois, eles arrecadaram dinheiro suficiente para comprar Balto, com um pouco a mais para comprar seus amigos também. Quando os cães chegaram em Cleveland, finalmente puderam puxar um trenó em equipe. Uma multidão de 15 mil pessoas se alinhou na rua
torcendo e dando boas-vindas aos cães. E a cidade não parou por aí. Os cidadãos de Cleveland juntaram dinheiro para construir uma grande casa para os cães no zoológico, com um campo gramado para eles correrem e brincarem. A cidade inteira os considerava seus animais de estimação. Eles receberam mais amor e atenção do que a maioria dos cães do mundo. Balto permaneceu no zoológico de Cleveland pelos 6 anos seguintes. Quando tinha entre 11 e 14 anos, ficou muito doente e mal conseguia andar. Quando as crianças ouviam que ele estava desaparecido, elas ligavam para o zoológico todos os dias, pedindo atualizações para saber se Balto estava se sentindo melhor. Quando Balto morreu, o país inteiro lamentou a sua morte. Ele estava mais uma vez na primeira página de todos os jornais. As pessoas o amavam tanto que não queriam deixá-lo partir. Assim, o corpo de Balto foi transformado numa figura de taxidermia. Seus restos mortais foram transferidos para o Museu de História Natural de Cleveland. Desde então, as crianças fazem passeios escolares para ver Balto e ouvir sua história.